O amanhecer em Vila do Sol era um espetáculo tímido, com o canto dos passarinhos misturando-se ao farfalhar das folhas de eucalipto e ao cheiro de terra molhada pelas chuvas da madrugada. As casinhas de taipa, espalhadas entre os morros baixos, rangiam suavemente com o vento. Mas, naquela manhã, havia um peso no ar. Uma quietude que parecia segurar um segredo antigo, pronto para ser desenterrado. Lucas, de 10 anos, era um menino franzino, com olhos castanhos cheios de curiosidade e um cabelo curto que caía desajeitado sobre a testa. Ele vivia com sua mãe, Clara, e o padrasto, Antônio, numa casa modesta à beira de um riacho que cortava a vila. Seu pai biológico, segundo as poucas palavras de Clara, havia sumido quando Lucas era bebê, deixando para trás apenas uma foto amarelada, um cordão com uma cruz de madeira e histórias que nunca eram contadas até o fim. Clara trabalhava como costureira, remendando roupas dos vizinhos, enquanto Antônio, um homem de ombros largos e temperamento curto, ganhava a vida como ajudante numa fazenda próxima. Para Lucas, a vida era uma sequência de tarefas: buscar água no riacho, carregar lenha, limpar o quintal. Ele usava um short remendado, preso por um cinto de corda, e uma camisa desbotada que já fora de um primo distante. No bolso, guardava seus tesouros: a cruz de madeira, que ele acreditava ser do pai, uma pedrinha brilhante encontrada no riacho e uma tampinha de garrafa que ele jurava ser quase de prata. Eram seus amuletos, pequenas âncoras que o mantinham preso à esperança de que um dia seria visto, de verdade. A casa de Lucas não era um lar. Antônio o tratava como um estorvo, com palavras duras que cortavam mais fundo que os galhos secos que lhe carregava. "Você come o que não planta, moleque", dizia, enquanto Clara, com os olhos baixos, lavava pratos em silêncio. Lucas tentava agradar, acordando antes do sol para cumprir suas tarefas, na esperança de que, se fosse útil, talvez ganhasse seu carinho. Mas o carinho nunca vinha. Na véspera do seu aniversário de 10 anos, ele encontrou sua única coberta, uma manta velha que Clara costurara com retalhos, jogada no quintal, cobrindo uma pilha de lenha molhada. "Para que serve isso se não for para algo útil?", disse Antônio, sem nem olhar para ele. Lucas sentiu um nó na garganta, pegou a cruz de madeira e sussurrou, quase inaudível: "Deus, você está vendo tudo, né? Por favor, não me esquece." No dia do seu aniversário, o sol nasceu tímido, escondido por nuvens cinzentas. Lucas acordou com os pés gelados, a barriga roncando de fome. Sua camisa estava rasgada na manga e ele a amarrou com um pedaço de barbante que achou no chão. Como sempre, foi ao riacho com seu balde, os pés descalços pisando nas pedras frias. Enquanto a água subia lentamente, ele olhou para o reflexo na superfície e pensou no pai que nunca conheceu. "Se ele estivesse aqui, será que me chamaria de filho?", murmurou. "Se um dia eu souber quem sou, Deus, prometo que vou ser bom." Ele não sabia por que sentia aquele vazio, mas algo dentro dele gritava por respostas. Ao voltar, Antônio o esperava na porta com a testa frangida. "Hoje é seu aniversário, moleque. Os vizinhos vêm à noite. Vão trazer um bolo. Não me faça passar vergonha." Lucas assentiu, já acostumado a obedecer sem questionar. Passou o dia na horta, arrancando ervas daninhas sob o sol que agora queimava sua nuca. Suas mãos estavam calejadas e o estômago roncava tão alto que ele achava que os pássaros podiam ouvir. No fim da tarde, Dona Lúcia, uma vizinha de olhos gentis que sempre trazia um pão quente para ele, apareceu com um embrulho. "É só um pedaço de pão com manteiga, Lucas, mas é de coração", ela disse, com um olhar que parecia enxergar além da sujeira em suas roupas. Lucas agradeceu, comendo devagar, como se quisesse guardar o sabor para sempre. À noite, o quintal da casa estava cheio. Vizinhos se reuniam em volta de uma mesa improvisada, onde Clara colocou um bolo simples, decorado com pedaços de goiaba. Antônio, com o copo de pinga na mão, falando alto, contando histórias de suas façanhas na fazenda, como se fosse o centro da festa.
Lucas, sentado num canto, segurando sua cruz de madeira, sentindo-se pequeno entre as vozes altas. Ele observava Clara, que evitava seu olhar, e Antônio, que nem notava sua presença. Foi então que, num impulso que ele não sabia explicar, Lucas se levantou. O silêncio caiu como uma pedra. Com a voz tremendo, ele olhou para Antônio e perguntou: "Eu sou obrigado a chamá-lo de pai?" A pergunta ecoou como um trovão. Os vizinhos pararam, os corpos ficaram suspensos no ar e Clara deixou cair a colher que segurava. Antônio apertou o copo com força, os olhos faiscando. "Que história é essa, moleque? Tá ficando atrevido?" Mas Lucas, com uma coragem que parecia nascer do fundo da alma, continuou. "Você não é meu pai de verdade. Minha mãe nunca fala dele. Quem era meu pai? Por que ninguém me conta nada?" Os murmúrios começaram, um zumbido baixo que crescia entre os presentes. Clara tentou falar, mas sua voz falhou e ela cobriu o rosto com as mãos. Foi então que Dona Lúcia, a vizinha de olhos gentis, se levantou. "Chega de mentiras, Clara", disse ela com uma firmeza que fez todos se calarem. "Esse menino merece saber a verdade. Ele não é só um peso que vocês carregam. Ele é filho de alguém que foi importante para essa vila." Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto, balançou a cabeça, mas não conseguiu mais segurar o segredo. "Lucas, seu pai não sumiu", ela começou, a voz quebrada. "Ele era Pedro, o ferreiro da vila, um homem bom, trabalhador. Ele morreu num incêndio na oficina, tentando salvar um aprendiz quando você tinha 1 ano. Eu não queria que você crescesse com essa dor. Antônio disse que era melhor não contar, que você precisava de um pai vivo, não de uma memória." Os murmúrios começaram, um zumbido baixo que crescia entre os presentes. Clara tentou falar, mas sua voz falhou e ela cobriu o rosto com as mãos. Foi então que Dona Lúcia, a vizinha de olhos gentis, se levantou. "Chega de mentiras, Clara", disse ela com uma firmeza que fez todos se calarem. "Esse menino merece saber a verdade. Ele não é só um peso que vocês carregam. Ele é filho de alguém que foi importante para essa vila." Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto, balançou a cabeça, mas não conseguiu mais segurar o segredo. "Lucas, seu pai não sumiu", ela começou, a voz quebrada. "Ele era Pedro, o ferreiro da vila, um homem bom, trabalhador. Ele morreu num incêndio na oficina, tentando salvar um aprendiz quando você tinha 1 ano. Eu não queria que você crescesse com essa dor. Antônio disse que era melhor não contar, que você precisava de um pai vivo, não de uma memória." A multidão ficou em silêncio, chocada. Antônio tentou se levantar, a voz alta. "Eu criei esse menino, dei teto, comida, isso não conta nada?" Mas Dona Lúcia não se intimidou. "Criar com tapas e desprezo? Isso não é criar, Antônio. E tem mais. Pedro deixou uma herança para o Lucas, uma casa pequena na entrada da vila, comprada com o suor dele. Vocês sabiam disso e nunca contaram?" Os murmúrios cresceram, agora com tons de indignação. Uma mulher, Dona Cida, falou baixo. "Eu sempre achei estranho. Clara nunca falava do Pedro, mas ele era tão querido por todos." Nesse momento, seu Manuel, um velho ferreiro que trabalhara com Pedro, se aproximou, segurando um envelope amarelado. Ele caminhava devagar, com um cajado que rangia contra o chão de terra. "Eu guardei isso por anos", disse ele com a voz firme, mas carregada de emoção. "É o testamento do Pedro. Ele deixou a casa pro filho, pro Lucas, para que ele nunca precisasse mendigar um teto. Eu não falei antes porque achei que Clara contaria, mas agora vejo que estava errado." Ele abriu o envelope, mostrando papéis antigos com a letra firme de Pedro e a assinatura de testemunhas da vila. Antônio tentou protestar, apontando para Clara. "Isso é mentira! Essa casa é nossa! Nós criamos o menino!" Mas o comissário da vila, seu Zé, que estava entre os convidados, pediu silêncio. "Se esses papéis são verdadeiros, a lei é clara", disse ele pegando o envelope das mãos de Manuel. "A casa pertence ao Lucas. E se tem mais coisa errada aqui, vamos investigar." Ele olhou para Antônio, que baixou a cabeça, sem argumentos. Lucas tremia segurando sua cruz de madeira com tanta força que os dedos doíam.
Ele olhou para Dona Lúcia, que o abraçou, e para seu Manuel, que colocou uma mão no seu ombro. Você não está sozinho, menino. Seu pai era um homem de honra. Ele está orgulhoso de você onde quer que esteja. Clara, ainda chorando, se aproximou. Me perdoa, Lucas. Eu achei que estava te protegendo, mas só fiz te sofrer. Lucas não respondeu, mas deixou que ela o abraçasse, sentindo um misto de raiva e alívio. Naquela noite, Lucas não voltou para o quarto apertado, onde dormia sobre uma esteira fina. Ele foi com Dona Lúcia para sua casa, onde ela preparou uma cama com lençóis limpos e uma coberta que cheirava a lavanda. Ele deitou, ainda segurando sua cruz, e sussurrou: "Obrigado, Deus. Você me viu." Pela primeira vez em muito tempo, ele dormiu sem medo de acordar com gritos ou tarefas intermináveis. Os dias passaram e a vila não foi mais a mesma. Antônio e Clara tiveram que responder ao comissário. As investigações confirmaram que a casa de Pedro pertencia a Lucas e eles foram obrigados a desocupá-la. Clara, arrependida, pediu para ficar na vila, prometendo mudar, mas Antônio, envergonhado, partiu para outra cidade. A vila, que por anos ignorara o sofrimento de Lucas, começou a olhar para ele com outros olhos. Alguns vizinhos trouxeram roupas, outros ofereceram comida e uma professora aposentada, Dona Rosa, se ofereceu para ensiná-lo a ler e escrever. Seu Manuel levou Lucas para a casa que agora era sua. Uma construção simples, mas firme, com paredes de tijolo e uma laranjeira no quintal. Ele começou a ensinar o menino o ofício de ferreiro, mostrando como moldar o ferro com paciência, como seu pai fazia. "Você tem as mãos dele", dizia Manuel, com um sorriso. Dona Lúcia ajudava com a horta, plantando milho e feijão, e todas as noites lia com Lucas trechos de um velho livro de histórias que pertencera a Pedro. Lucas não mudou quem era. Continuava acordando cedo, agora com os sapatos que a vila lhe deu e uma camisa limpa que Dona Lúcia costurara. Mas algo era diferente. Ele caminhava com a cabeça erguida, sem medo de ser visto. Todas as noites, seu Manuel sentava com ele sob a laranjeira e dizia: "Os justos nem sempre vencem rápido, Lucas, mas vencem com honra. Seu pai sabia disso, e agora você sabe também." Sob o céu estrelado de Vila do Sol, Lucas não se sentia mais perdido. Ele segurava sua cruz de madeira, olhava para a foto amarelada do pai e dormia em paz, sabendo que, mesmo na ausência, Pedro nunca o abandonara. E Deus, que ele sempre pedira para não o esquecer, havia respondido.